Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar os perrengues que eu já passei aqui na França. Muita gente acha que morar fora é muito bom, mas quando a gente chega em um país que a gente não conhece, que a gente não fala a língua, é muito difícil. Até a gente se adaptar, a gente acaba passando por vários perrengues até conseguir se sentir em casa. E comigo não foi diferente. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês os perrengues que eu já passei aqui na França. Bom, perrengue número 1, vocês sabem que eu vim pra cá com visto de estudante e pra poder solicitar o visto de estudante no Brasil, a família que me recebeu aqui fez a minha inscrição em um curso de francês. A procura de cursos de francês no mês de setembro é muito grande, porque o ano escolar começa em setembro. Então, para garantir a minha vaga, a família fez a inscrição em um curso de francês de 1 ano, mas ela só pagou a metade de um trimestre. E aí, quando eu chegasse na França, eu pagaria o meu curso completo durante o meu intercâmbio. E quando eu cheguei na França, eu fui até a escola de francês para pagar o resto do trimestre. E como vocês sabem, na época eu não falava francês. E a família que me recebeu, eles eram legais comigo, mas eu acho que faltou um pouco de empatia, de entender que eu sou brasileira, estrangeira e não falava francês, e eles me deixaram resolver tudo sozinha. Eu tive a sorte de conhecer uma brasileira, a Valquíria, e ela me ajudou. Ela foi me buscar na cidade onde eu morava, porque ela morava na cidade perto, e nós fomos pra minha escola pra tentar finalizar a minha inscrição. E aí quando chegamos lá, pra minha surpresa, eles falaram que não tinha mais vaga. E aí eu pensei, mas como assim? A família pagou metade do trimestre pra guardar minha vaga. E aí eu chego e não tem vaga. Aliás, eu não falei nada, né? Quem falou foi a Valquíria, porque eu não falava nada de francês, não estava entendendo nada. E aí eu fiquei muito preocupada, porque eu não conseguia me inscrever. E aí a única solução que eu achei foi escrever em um papel tudo que eu não sabia falar e voltar na escola. E aí foi isso que eu fiz. Eu coloquei no Google Tradutor o que eu queria falar lá. E aí eu coloquei no papel o meu nome, que eu era brasileira, que eu não falava francês, que eu não falava inglês e que eu tinha pago metade do trimestre para poder guardar minha vaga e que eu gostaria de finalizar a minha inscrição. Aí eu cheguei na escola, né, e sempre fica uma fila lá esperando para ser atendida e os atendentes chamam de um por um. E aí quando chegou a minha vez, eu sentei na frente do rapaz, né, tirei meu papel e entreguei para ele. Falei bonjour, né, claro que é o normal, entreguei meu papel para ele. Aí ele leu meu papel e falou d'accord, d'accord. E aí ele não sabia o que falar, porque ele sabia que eu não ia entender. E aí foi muito engraçado, porque ele me olhava assim, não sabia o que fazer. E aí ele abriu o Google Tradutor e começou a conversar comigo. Tudo que ele queria falar, ele escrevia lá no Google Tradutor. E aí eu escrevia também no Google Tradutor. No final, ele me transferiu para falar com o diretor da escola. E aí eu descobri que o diretor falava português. Quer dizer, ele não falava português, mas ele entendia português. E graças a Deus e a esse diretor, eu consegui fazer minha inscrição no curso de francês. Pra mim, falar sobre isso agora é normal, é até engraçado, mas na época não foi. Eu juro pra vocês que foi muito estresse, eu não sabia o que fazer e foi a única solução que eu achei pra poder resolver esse problema com a escola. Perrengue número 2. Quando eu solicitei meu visto de estudante no consulado no Brasil, eu fui informada que eu teria que validar meu visto quando eu chegasse na França. Eu teria 3 meses para enviar um formulário para o serviço de imigração. E aí quando eu cheguei na França foi isso que eu fiz. Eu preenchi o formulário, juntei os documentos obrigatórios e fui até os Correios enviar. Mas aí quando eu cheguei nos Correios, que aqui se chama La Poste, eu olhei e o serviço é todo automatizado. Todo mundo faz tudo sozinho, pesa a carta, compra o selo e eu não entendia nada. E aí primeiro eu fiquei observando como as pessoas faziam pra tentar entender. E aí fui tentar fazer. Eu não consegui. E aí eu pedi ajuda pra alguém que estava do meu lado, pra uma moça. E ela me explicou mais ou menos. E aí eu consegui comprar o selo. E aí colei na carta. Mas aí eu pensei, aonde é que eu vou colocar esse envelope? E aí não tinha ninguém pra me ajudar. E aí eu pensei, eu vou até a atendente e entrego a minha carta a ela. E aí foi isso que eu fiz. Eu fui lá, entreguei minha carta pra atendente e fui embora. Sendo que não é assim que funciona. Para enviar uma carta aqui, a gente cola o selo e depois deposita na urna. E aí o tempo passou e aí eu não recebi convocação para validar meu visto. Eu comecei a ficar preocupada, já tinha se passado 1 mês e todas as minhas amigas já tinham recebido a convocação, já tinham feito a validação do visto e eu não. E eu comecei a ficar muito preocupada
eu pensei, tem alguma coisa errada aí, não é possível. E aí eu tive que ligar para o serviço de imigração. Fazia um mês e pouquinho que eu estava na França e eu não conseguia falar francês ainda. E mais uma vez eu fui para o Google Tradutor, escrevi lá o que eu queria perguntar no telefone e aí eu fui informada que eles não receberam minha carta. E aí o atendente falou, você pode imprimir esse formulário na internet e enviar pra gente, não precisa ser o formulário que te entregaram no consulado. Isso eu entendi, graças a Deus, meu francês era ruim, mas eu conseguia entender um pouco. E aí mais uma vez eu preenchi o formulário, juntei os documentos obrigatórios e dessa vez eu pensei, eu não vou enviar pelos correios, eu vou entregar a minha carta lá pessoalmente. E quando eu cheguei lá, eu falei com a atendente, que por sinal era muito grossa, aí ela pegou a minha carta e falou ok. Aí eu perguntei pra ela, mas quando eu vou receber minha convocação? E ela, espera em casa, madame. E aí nessa época eu participava muito de um grupo de au pair no Facebook e alguém postou lá que recebeu a convocação por e-mail. E essa pessoa que recebeu a carta por e-mail fez a validação do visto no mesmo lugar que eu faria. E aí eu mandei mensagem pra essa menina e perguntei se ela poderia me enviar o e-mail que ela recebeu a convocação. E aí ela me enviou e eu mandei e-mail explicando toda a minha história, falando que eu já estava na França há quase 3 meses, que eu estava muito preocupada porque eu enviei a carta uma vez e a carta não chegou, e que aí eu fui lá entregar a minha carta pessoalmente, e que já fazia quase 3 meses e eu não tinha ainda minha convocação, e que eu estava muito preocupada, desesperada. E aí, 2 dias depois, ela mandou a convocação por e-mail. E o perrengue número 3 foi quando eu decidi abrir uma conta bancária. A família que eu morava sempre perguntava se eu tinha conta bancária, se eu ia abrir uma conta bancária, porque eles preferiam me pagar fazendo transferência por mês, ao invés de me pagar por semana. E aí eu fui na agência e na época eu acho que eu tive que marcar rendezvous. Marcar rendezvous é marcar horário. Eu acho que eu fui lá e eles marcaram um rendezvous pra mim e eu separei os documentos que eles pediram e fui lá pra abrir minha conta. Assim, eu conseguia falar algumas coisas básicas, conseguia perguntar coisas básicas, mas eu não conseguia ter uma conversa em francês. Quando eu cheguei lá, uma pessoa me atendeu e era um homem e ele tinha sobrenome português ou brasileiro, e aí eu já pensei, ele deve falar português, né? Graças a Deus, eu vou abrir minha conta com alguém que fala português. Mas aí ele não falava português, ele só falava comigo em francês, e ele não tinha sotaque nenhum, então eu percebi que ele nasceu na França e que ele era francês, ele deveria ser filho de portugueses ou de brasileiros, mas ele não falava português. E aí ele me perguntava várias coisas e eu sem entender. Até que ele começou a procurar palavras em português. Ele queria saber se eu queria conta poupança também, né, junto com a conta corrente. E eu não sabia o que era conta poupança em francês, eu não sabia responder. Até que ele achou a palavra em português e falou pra mim, poupança. Você quer uma conta poupança? Aí eu falei, sim, quero sim uma conta poupança junto com a conta corrente. Não foi tanto estresse, porque ele foi muito simpático comigo, ele me ajudou mesmo, não falando português. Ele entendia algumas coisas quando eu falava em português, mas ele respondia em francês. E o perrengue número 4 foi quando eu fui renovar meu visto. Eu fiquei 1 ano como au pair, e aí depois eu decidi renovar e ficar mais 1 ano. E aí eu fui na internet, eu pesquisei sobre os documentos que eu tinha que reunir pro visto. Quem mora em Paris, marca um rendezvous na internet e vai lá entregar o dossiê. Mas como na época eu morava no subúrbio, eu tinha que ir lá entregar meu dossiê, sem rendezvous, sem hora marcada. E depois eu era convocada pra ir lá, pra finalizar o procedimento. E aí 2 meses antes do meu visto vencer, eu fui até a prefeitura de polícia pra entregar meu dossiê. E nessa época a gente deixava o dossiê dentro de uma urna, e na época a atendente me deu um papel bem simples. Ela colocou a data e colocou meu nome, falando que eu deixei um dossiê pra renovação do visto. E ela falou pra mim voltar 2 meses depois pra poder buscar meu visto. Esse papel não falava que eu morava legalmente na França. Era um papel muito simples, e aí eu fiquei meio receosa e com medo de ser parada na rua e de pedirem meu visto e eu não ter, mas eu não tinha outra opção. E aí 2 meses depois eu voltei na prefeitura e aí a atendente me falou que eu teria que ir pro guichê pra ver se meu visto estava pronto. Ela me deu uma senha e eu fiquei lá esperando, esperei a manhã toda, a parte da manhã toda, e quando chegou na minha vez no guichê, a moça falou que meu visto não estava pronto, que eu teria que voltar lá depois. E aí eu voltei, eu não sei se eu voltei 1 semana depois ou 2 semanas depois, e eu voltei lá pra ver se meu visto estava pronto, e aí mais uma vez falaram que meu visto não estava pronto e que na próxima vez eu teria que mandar e-mail
e-mail perguntando se ele estava pronto, porque eles tinham mudado o procedimento lá na prefeitura. Aí eu mandei e-mail pra prefeitura perguntando se meu visto estava pronto. E aí, pra minha surpresa, sabe o que falaram? Eu não estou achando o seu dossiê, eu já procurei em todos os lugares e eu não encontrei seu dossiê. Gente, eu quase morri, meu Deus, falei, como assim? Perderam meu dossiê, o que eu vou fazer? E eu fiquei muito preocupada, falei, não é possível, essas coisas só acontecem comigo, como assim? Perderam meu dossiê? Mas aí eu orei tanto, falei, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Ela tem que encontrar meu dossiê, eu não acredito que eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí, alguns dias depois, graças a Deus, ela respondeu meu e-mail falando que tinha achado meu dossiê e que meu visto estava pronto e que eu podia ir lá buscar. E aí eu fui buscar meu visto e aliviada, né? Nossa, fiquei tão aliviada, eu falei, graças a Deus, conseguiram resolver meu problema. E o perrengue número 5 foi um dos piores que eu vivi aqui na França. Quando acabou meu intercâmbio de au pair, eu me mudei para um apartamento que eu aluguei. Era um apartamento minúsculo, que tinha 10 metros quadrados, mas era meu, assim, eu aluguei, então era minha casa. E aí eu me mudei pra lá, eu estava feliz da vida, eu só queria ficar em casa. Quando eu morava com a família, eu passava muito tempo na rua, porque eu não me sentia à vontade em casa. E aí quando eu aluguei meu apartamento, eu só queria ficar em casa, eu não queria sair, era ótimo estar em casa, eu passava o final de semana em casa, assistindo série, comendo, enfim, eu tava feliz da vida. Mas como a alegria de pobre dura pouco, não é mesmo? Eu tive um problema enorme no apartamento. Eu tive um problema no ralo da ducha. E aí eu falei com a minha proprietária, falei pra ela que eu tava com problema lá, que a água não descia. E aí eu fui no mercado, comprei um produto, coloquei o produto e não descia, a água sempre ficava lá, parada. E ela pediu pro marido dela ir olhar, o marido dela olhou e aí disse que não tinha nada. Mas eu falei, sim, eu tô com problema na ducha, eu não consigo tomar banho direito, porque fica muita água lá parada. E aí eu procurei várias formas na internet de como resolver esse problema. E aí eu fiz várias coisas, e até que um dia tava normal, a água tava descendo. E eu falei, graças a Deus, eu consegui resolver. E eu nem lembrava mais como eu tinha resolvido, porque eu tinha feito tanta coisa, colocado produto. E aí ficou normal, a água tava descendo normal. E eu, feliz da vida, né? Graças a Deus, a ducha está funcionando muito bem. E isso era no mês de agosto, mês de férias aqui na França. E aí um belo dia eu tava tomando banho, lavando meu cabelo, né? Fiquei, tipo, muito tempo lavando o cabelo. Quando eu saio da ducha, que eu abro a porta, tinha muita água no meu apartamento. E aqui o piso é de madeira. Fiquei desesperada, comecei a tirar água com um pano e com um balde. Tirei a água toda. E aí, ok, né? Não tinha mais água. Falei, agora vai secar e tudo bem, né? Foi só um vazamento, simples. E aí, gente, 2 dias depois, eu tô em casa. Já era tipo 11 horas da noite ou meia-noite. Alguém bate na minha porta. Aí eu pensei, nossa, a essa hora eu não vou abrir a porta. E a pessoa insistiu, bateu de novo. E aí a pessoa falou, eu sou a vizinha do apartamento de baixo. E ela falou que estava viajando e que tinha acabado de chegar de viagem e percebeu que tinha uma mancha enorme no teto dela. E eu fiquei sem saber o que dizer. E ela falou, ah, mas tem que resolver porque tem muita água lá no teto, tá muito manchado meu teto, eu vou ter que ligar pro seguro. E eu não sabia o que fazer. Eu liguei pra proprietária, mas ela estava viajando, ela não atendia o telefone. Eu não conhecia ninguém, não conhecia o encanador, não sabia como resolver aquele problema. E aí a vizinha falou pra porteira do prédio, aí ela ligou pra proprietária, ela tinha o telefone de todo mundo, ligou e ela não atendeu. Eu sei que essa história deu uma confusão. A porteira falou com o síndico chamou um encanador e aí ele foi lá e conseguiu resolver o problema. E além de resolver esse problema, ele resolveu o problema do ralo, que estava entupido, né? Como eu tinha falado pra proprietária. E aí eu recebi uma ligação da proprietária falando que ela tinha voltado de férias e que ela estava ciente do que tinha acontecido e que ela viu o apartamento da vizinha e que infelizmente eu não poderia mais morar no apartamento. Ai, gente, foi horrível. Foi a pior notícia que eu recebi, porque apesar do problema, eu amava morar lá, eu tinha minhas coisas, era o meu apartamento. E aí ela me perguntou se eu tinha lugar pra onde ir, e eu falei que não, eu não conhecia ninguém, eu não tinha um lugar pra morar. Tipo assim, ela me ligou de manhã e falou, faz tuas malas agora, eu vou passar aí, eu vou pegar tuas malas, vou levar você pro meu apartamento, você vai morar comigo um tempo, até eu conseguir resolver esse problema do apartamento. Era um apartamento que ela não ficava muito, porque ela tinha uma casa afastada de Paris, ela passava a maior parte do tempo na casa dela e vinha pra Paris de vez em quando. Então assim, eu usava o apartamento
apartamento sozinha. Mas aí depois de uns dias ela falou pra mim que era muito mais sério do que ela pensava e que ela ia tentar resolver com o seguro dela pra cobrir esse problema do apartamento da vizinha, mas ela achava que ia demorar muito pra isso acontecer. E aí ela falou: você fica morando comigo aqui, você fica morando um mês comigo e durante esse tempo você procura outro lugar pra morar. E aí depois que eu saí desse apartamento, a minha vida virou um inferno, eu nunca mais consegui um lugar pra morar. E aí eu fiquei um mês na casa dela e procurei apartamentos pra alugar, mas é muito difícil alugar apartamento em Paris. E aí depois de um mês eu não tinha encontrado outro apartamento. Pra casa de uma amiga fiquei uma semana, depois na casa de outra amiga uma semana. Gente, eu não sabia mais o que fazer, eu tava desesperada, eu já estava pensando em voltar pro Brasil, porque eu não aguentava mais ficar me mudando. E aí eu acabei conseguindo um apartamento pra alugar, perto do apartamento da proprietária, onde eu tinha ficado um mês na casa dela. Eu aluguei um apartamento minúsculo, era menor ainda do que o primeiro apartamento que eu morava. Era um apartamento sujo, tinha carpete no chão e quando eu cheguei tava tudo imundo, tudo sujo, eu tive que limpar. Comprei aspirador, inclusive, pra limpar, comprei um produto pra limpar o carpete, mas era horrível, era muito pequeno, o aquecedor era muito ruim, ou ele esquentava muito, ou ele não esquentava nada, e era péssimo. Era tão pequeno lá que a cama ficava alta, assim, sabe? A gente chama aqui de mezanino, eu não sei se chama assim em português. Eu tinha uma escada pra subir e na parte de baixo tinha uma mesinha que eu usava pra estudar e ao lado tinha um guarda-roupa minúsculo que eu colocava meus casacos e as minhas roupas, e às vezes eu ia tomar banho com água quente e aí a água quente acabava, ficava na água fria. Gente, eu sofri muito ali nesse apartamento. Eu fiquei eu não sei quanto tempo, acho que uns 2 meses ou 3 meses nesse apartamento. E nessa época eu já tava cansada, já fazia 2 anos que eu morava na França, eu tava muito cansada. Pensei, vou voltar pro Brasil, não aguento mais essa vida. É muito difícil morar fora, as pessoas acham que é muito fácil e que tudo funciona muito bem, mas na realidade, na prática, é tudo muito difícil. Eu tava muito triste nessa época, eu tava bem pra baixo mesmo. Eu até achei que eu estivesse em depressão, porque eu tava mal, eu não queria mais sair de casa, não queria fazer mais nada. E aí eu trabalhava pra uma família muito boa, a família do menino que eu falei que era chatinho, e eles tinham um apartamento pra alugar, mas na época ele estava alugado pra antiga babá do menino. E nessa época a babá me falou que ela ia ficar 6 meses estudando em Tóquio. E aí eu falei com os pais do menino que eu cuidava, eu perguntei se eles poderiam me alugar esse apartamento durante 6 meses, o tempo que ela ficaria fora. E aí eles falaram que sim, foi a melhor coisa que eu fiz. O apartamento era limpinho, era bonitinho. E aí foi isso, eu me mudei pra lá em dezembro. E nessa mesma época eu conheci o Jeremy, e aí você já sabe a história, né? Eu morei lá durante alguns meses. Eu acho que eu fiquei de dezembro até abril, e aí depois eu saí de lá e vim morar com o Jeremy. Bom, gente, é isso. Esses foram os perrengues que eu passei aqui na França. E é bom falar sobre isso, porque é muito bom morar fora, mas nem tudo são flores. A gente passa por muito perrengue, muito estresse. Morar sozinha, longe da família, longe dos amigos, longe de tudo, é muito difícil. A gente tem que se virar sozinha, tem que aprender a fazer tudo sozinha. Mas apesar dos perrengues que eu vivi, eu não me arrependo de nada. Tudo que eu vivi foi importante pra mim como pessoa. Eu cresci muito, eu me tornei uma pessoa muito mais forte do que eu era. E é isso, eu acho que faz parte, a vida é assim. Qual seria a graça se tudo desse certo? Não teria graça nenhuma. E hoje eu agradeço muito a vida que eu tenho, eu sou muito grata de morar aqui onde eu moro, eu sou muito grata pela vida que eu tenho com o Jeremy. A gente tem uma vida simples, mas uma vida tranquila, a gente tem um ao outro. Eu posso contar com ele pode contar comigo. Foi uma escolha, eu escolhi me mudar, eu escolhi morar em outro país e eu sabia que não seria fácil, mas graças a Deus eu estou aqui, graças a Deus eu realizei muitas coisas e eu estou feliz com a minha vida hoje. Bom, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!